Ernesto contrata um advogado para que coloque Pedro na cadeia, pois não quer que ele se aproxime de sua família. Da delegacia, Pedro avisa seu irmão que caiu em uma armadilha e está sendo acusado de sequestrar Nicolas. Gabriela se oferece a ir com Samuel até a delegacia. Então ele diz que isso é coisa de Helena e Ernesto. Gabriela garante que sua irmã jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Gabriela conta a Helena o que aconteceu com Pedro. Samuel informa a Pedro que ele não tem direito à fiança e acha que Helena é cúmplice de Ernesto. Pedro discorda e afirma que isto é coisa de Ernesto. Samuel pediu ajuda de um professor e ele está indo para a delegacia. Gina procura Pedro em sua casa, pois ele está atrasado para irem à igreja. Helena liga para Ernesto e ele diz que Pedro roubou Nicolas do parque. Enfurecida, Helena afirma que Pedro seria incapaz de fazer isso e desliga na cara do marido. O advogado informa Samuel que Pedro tem 72 horas para provar sua inocência. Gabriela vai até a delegacia e garante a Samuel que Helena não tem nada a ver com isso. Ernesto diz a Nicolas que vai ter que sair e ele precisa ficar um tempo sozinho. Horácio procura Mônica em sua casa, mas é informado que ela saiu com uma mala. Helena vai até a delegacia testemunhar a favor do mecânico e mostra a selfie como prova de que ele tinha permissão para ver o menino. Helena visita Pedro na cela e jura que jamais faria algo para prejudicá-lo. Ele pede que Nicolas não fique sabendo de nada. E se ele não sair tão cedo, que diga ao menino que desde que o conheceu não fez outra coisa além de amá-lo. Helena diz que vai tirá-lo de lá porque jamais viveria em paz sabendo que ele está preso. Pedro seca suas lágrimas carinhosamente. Samuel diz ao advogado de Ernesto que eles têm uma prova desmentindo a acusação contra Pedro. Helena manda o advogado dizer a Ernesto que ela exige que ele retire a denúncia. Ernesto chega a tempo de ouvir e avisar que não vai retirar nada. Helena grita com ele e Ernesto a leva para conversarem a sós. Pilar pergunta a Andréia por que ela está insistindo em viver com um homem que não a quer. Andréia não acha certo que 35 anos de casamento seja esquecido rapidamente, muito menos por culpa de uma mulher qualquer. Pilar a aconselha a tirar tudo o que pode de Horácio. Ernesto diz a Helena que ela é culpada por tudo. Helena lembra que se não fosse por Pedro, o pior teria acontecido a Nicolas. Ernesto pergunta do que lhe serve que Nicolas esteja saudável, se de qualquer maneira iria perdê-lo para Pedro. Helena está indignada. Ernesto diz que pela forma com que ela defende Pedro, só confirma que ela está interessada por ele. Helena não aguenta, dá uma bofetada no marido e diz que o desconhece. Ernesto propõe retirar a denúncia contra Pedro em troca de que ela deixe de vê-lo. Helena não aceita a chantagem de Ernesto, então ele tem certeza que já a perdeu. Samuel precisa dar a má notícia aos pais. Horácio chega na casa de Helena e Nicolas avisa do outro lado da porta que seu pai o deixou trancado. A caminho da delegacia, Domingo liga para Nelson avisando sobre Pedro. Nelson, por sua vez, comunica a Gina. Ela está furiosa. Por telefone, Horácio diz para Helena que Ernesto deixou Nicolas sozinho, trancado em casa. Incrédula, Helena também conta ao pai que Ernesto armou uma cilada para Pedro e pede que seu pai fique com o neto. O advogado avisa Ernesto que com a prova que Helena está apresentando a favor de Pedro, eles perderão quando o caso for a juízo.
Ernesto não se importa com isso. Helena critica Ernesto por ter deixado Nicolas sozinho em casa e corre para os braços de Esther assim que ela chega à delegacia, jurando que não teve nada a ver com isso. Ernesto observa tudo contendo os nervos. Esther visita o filho na cela. Pedro conta que Nicolas estava feliz ao lado dele, e isso lhe dá forças para aguentar até que tudo se esclareça. Gina culpa Helena por tudo o que aconteceu e faz um escândalo na delegacia. Samuel explica aos pais que Pedro não poderá sair da prisão enquanto Ernesto não retirar a acusação. Horácio exige que Ernesto retire a denúncia contra Pedro. Gina pede desculpas a Helena. Samuel conversa com o advogado de Ernesto e garante que assim que forem apresentadas as provas a favor de Pedro, eles processarão Ernesto e a ele também. Gina visita Pedro e diz que Helena só apareceu em suas vidas para causar-lhes mal. Pedro defende Helena e está farto de discutir sempre pelo mesmo assunto. Gina quer que ele prometa que irá se afastar daquelas pessoas, mesmo que isso signifique não voltar a ver Nicolas. O advogado informa Ernesto sobre as consequências que enfrentarão caso não retire a denúncia. No dia seguinte, Ernesto visita Pedro e diz-lhe que é um aviso para ficar completamente afastado de Helena e Nicolas. Pedro parte para cima dele, o chama de idiota e grita que vai se arrepender. Agora que ele sabe a classe de pessoa que é Ernesto, fará todo o possível para estar perto do menino. Ernesto diz que vai proteger sua família e o alerta para as consequências. Ernesto retira a acusação contra Pedro. O advogado, professor de Samuel, o elogia e oferece que ele faça o estágio em seu escritório. O advogado de Ernesto diz que ele é um sujeito sem escrúpulos. Ernesto diz a Horácio que só queria dar uma lição em Pedro e espera que Helena o perdoe. Horácio se alegra que ele tenha retirado a queixa contra Pedro. Andréia dá razão a Ernesto pelo que fez a Pedro. Gabriela pede que ela não faça algo parecido com seu pai, pois não iria perdoá-la. Pedro está livre. Helena corre para seus braços e os dois se beijam apaixonadamente. Samuel percebe o que está acontecendo e impede Gina de descobrir seu irmão com a mãe de Nicolas.